Salve, molecadinha. Não, calma aí. Incorporou. Ah, eu tô com depressão! E aí, molecada, beleza? Guilherme minha voz, estou trazendo mais um vídeo pra vocês. Salve, tropa. Tropinha. Tamo aqui mais um react, né, pá? Que jeito bonito. De rap de anime. Gostosinho. Gostosinho. O da vez vai ser o mano NP, Descrever. Vale do Fim, Naruto Parte 1, PN Hits. Não, NP Hits. NP Hits. Vai, vamos ver aqui. Ficha técnica. Foda-se, o cara tá olhando em cima de mim, porra. Pô, vai, ficha técnica. NP Descreve. A edição foi feita pelo mesmo amigo, NP Descreve. O Insta dele é Descreve, underline oficial. Vai, o Instagram dele. Ah, vai estar tudo aí na descrição. É que eu queria ver se ele deixou a ficha técnica aqui. Beleza? Bacana. É isso, molecada. Passa lá, fala que veio pra gente. Vamos ver se vai estar o link na descrição. É isso, a gente vai falando muita coisa aleatória, muito mongol, porque a gente tá gravando faz tempo já. O cérebro já derreteu. Tô ficando lesado das ideias. O cérebro já derreteu já, o sexto vídeo que a gente tá gravando. Papo é. Tô matando já. Lesadinho das ideias. Gamer. Vai, 3, 2, 1, play. Nossa, bacana. Não tinha esse vídeo. Ele não fez videozinho, você fez isso aí? Ah, não, ele fez videozinho. Eu falei que fez. E hoje é no Vale do Fim, Renata só olha pra mim, Assista até pro tudinho, se liga nesse KG, bum, xim. E hoje é no Vale do Fim, Renata só olha pra mim, Assista até pro tudinho, se liga nesse KG, bum, xim. Eu sou mais brabo de Konoha, levando essa raposa, a mais alta patente na liderança da folha. E essas cobras que se foda, eu mando na vila toda, não vou passar minha coroa vestindo o manto da folha. Eles sabem muito bem quem eu sou, um próprio serim lendário me treinou. E eu já meti a porrada em todas as encarnações de Indra, tô esperando a terceira porque a chama ainda tá viva. Peguei a princesa Ryu, de acordo com a vista mais linda, não tô aqui na minha mina, a ira se intensifica. Botei o meu rosto no topo de acordo com o planejado, minha vila tá tranquila, por isso eu sigo calmo. Momoshiki comprou briga, eu vou acabar com esse palhaço, minha raposa de Suzano, porque o Kaki tá bolado. E hoje é no Vale do Fim, nada só olha pra mim, Assista até pro tudinho, se liga nesse KG, bum, xim. E hoje é no Vale do Fim, nada só olha pra mim, Assista até pro tudinho, se liga nesse KG, bum, xing. A Katsuki pode vir correndo atrás, dando na cauda, mas tô voltando do monte, forma cena liberada. Sura com essa porrada, não vai voltar pra batalha. Leva a força e o espírito pra hoje vingar o Jiraiya. Tudo pra que Konoha viva, esse é meu jeito ninja. Passada de pai pra filha, vontade que me ilumina. Então é só olhar pra cima que a própria história se explica. Um moleque duvida que hoje da vila é uma zica. E agora estou frente a outra guerra, Madara retorna nessa terra, querendo colocar todo mundo pra dormir. Conte o seu caminho free, mas não vai ser fácil assim. Eu tive que mostrar o Hokage que supera em velocidade pra chegar nesse combate e acabar com você. Não merecia ser Hokage, não tem a dignidade, por isso que a vontade nunca tem você. E agora volta Kaguya, chamada deusa da lua, reencarnações de Indra Shura. Então devemos acabar com um ciclo que se perpetua desde a origem da lua. Pra corrigir o passado nós iremos chiselar. E agora eu volto pra minha vila e eles vão contar histórias do moleque que o mundo ninja salvou. E aquele garoto sentado no balanço meio triste que pensava em desistir já não sobrou. E eu vou casar com essa mina e construir uma família, sabendo que sim eu fui na nada da. E hoje é no Vale do Fim, Renata só olhando pra mim, as estátuas cheias de tudinho. Então se liga só nesse KG bonchinho. Uma pitadinha pornográfica. Uma pimentada na letra. Um sex hot ali de levinho.
Molecada, eu gostei demais desse rap, vocês não tem noção. Cara, foi tipo assim, geralmente quando o povo, Toma, cara, toma. Eu tenho um probleminha. Então, molecada, vamos começar aqui que é a análise do vídeo. Mano, eu achei muito pica esse rap. Cara, geralmente quando os caras vão fazer rap de anime com pegada de trap, fica muito forçado. Tanto que dá pra ver que muitas vezes os caras pegam um beat dos outros, dão uma mixizada, mas tipo assim... Não tô dizendo que esse é ruim nem nada do tipo, só que entendeu? Não fica tão... Esse ficou superior. Ele não fica tão... Não é criativo, entendeu? Não tem a pegada dele. Parece... Não combina, não combina. Entendeu? Tanto com muitos raps que me manda, tem pegada de beat, eu falo, já escutei esse beat, entendeu? De tal música. Não fica algo natural nem inovador, entendeu? Nem inovador. Criativo. Fica criativo, mas isso que não. Ele tem a pegada de trap e é um beat novo. Eu costumo escutar muito trap. E cara, esse bagulho tá muito fino, feio. Os graves estouradão, bum, estourado mas na não hora estourado machucando o ouvido, sim, estourado gostosinho, do jeito que precisa estar na música. Do jeito que Deus quis. E o flow desse maldito feio. Qual é o nome dele mesmo? NP descreve. NP descreve. Mano, seu flow é muito pica, mano. Na moral, se você, mano, investir na sua carreira de fazer música, feio. Faz as suas músicas. Se esse cara começar a lançar rap normal mesmo, ele cara, estoura, você estoura no norte, filhão. Mano, seu beat, seu flow é muito bom, sua voz também combina demais, brother. A voz dele é a parte cantadinha, ele consegue muito bem mesclar a parte do rap mesmo com a... soltando o speed flow, soltando as palavras, com uma parte mais cantadinha, mais com uma questão um pouco mais grave. Ele joga até a voz lá embaixo. Cara, filé demais! Deitou os cabelos, meu parceiro. Deitou os cabelos. Estourou no norte. Estourou no norte. Na moral mesmo, pra você crescer, mano, só te falta reconhecimento. Tá não, ligado? só falta ele postar mais coisa, filho. Fazer um álbum, soltar um, sei lá. Porra. Não, tipo, pra ele crescer na cena do rap geek aí, viado. Só falta ele... Cara, reconhecimento. Mano, assim que, tipo, várias YouTube começar a te recomendar, velho, cuzão, não tem uma pessoa que vai escutar isso aqui e vai falar que é ruim, tá ligado? Mano, Várias bom. pessoas vão começar a ouvir. Papo reto, Você tá nível 7 minutos. Eu curti mais o seu rap, que tem pegada de trap, que não é forçado em trap, melhor que o trap dos 7 minutos. E, mano, esse aqui é o tipo de música que, tipo, você fica com vontade de escutar depois, tá ligado? Você tá fazendo alguma coisa, coloca essa música pra tocar. Tipo assim, ao mais de tudo, isso não parece um rap focado em Naruto, e sim um rap sobre Naruto. Tipo assim, ele usou como... base. Que metáfora. Se você escutar essa música sem saber Naruto, você vai gostar por causa do beat, entendeu? Não. Por tudo em geral. Entendeu? Mas, tipo assim, você não sabe o que é porra é Naruto. Você vai cagar porque é Naruto, mas você vai gostar daquilo. Aquele bagulho de cativa, entendeu? Mano, só faltou dançar aqui, cuzão. Pareceu o bagulho fininho, você tá quebradinho, pá. Mano, filé. Dura, mano. Mas, legado, bagulho fino, passa no cara do é maluco. foda, só Como falta... eu esqueci? NP descreve. NP descreve, mano. Por favor, solte mais beat e deixa a gente reagir, entendeu? Entre em conversa com a gente que a gente vai... Se você assistir nosso react aqui, chama... ele no Instagram. Chama na DM, vai estar aqui embaixo, é Jaca11. Eu acho que eu vou deixar aqui na descrição. Beleza, a gente faz, a gente troca uma ideia. Sempre que você postar vídeo, você avisa pra gente, a gente já grava adiantado. Mano, porque mano, tu vai ter privilégio junto com o nosso canal, mano, porque você é brabo demais. Porque nosso canal também é lá, grandes coisas, né? Estamos começando aí na cena do react. Aquela moleque aqui, nós tem um mês, o quê? 3 meses de canal, e a gente tem uma qualidade que muito canal aí. Entendeu? Respeita nós. Mas é isso, mano. Valeu aí geral que assistiu. Valeu aí, mano. Rap descreve por esse som de qualidade. Acho que é só isso por hoje, né? Molecada, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, deixa um comentário maneiro. Se quer que a gente reage alguma música, deixa aí. Se inscreve no canal. Se quer que a gente reage... também. A gente tá precisando chegar nos 100 inscritos logo. Bater essa meta, vai soltar vídeo. Eu vou soltar um vídeo. Tem vídeo especial. Vai ter vídeo especial, churrasquinho de 100 inscritos. Beleza? Se inscreve nessa vida. Molecada, se quiser que a gente reaja um vídeo seu particular, manda na DM dele. Particular de garotas. Se for meninas, a gente faz outro vídeozinho particular, câmera primeiro. Tira a mão daí, filho. Pra feio. Deixa eu cadeira de lado, molecada. Deixa aí, comenta um vídeo que você queira reagir. A gente vai escolher os mais votados. Passa no vídeo anterior. E é isso, inscreve no canal dos nossos parceiros. Beleza? Fé, família. Falou. E eu já no vale do fim. Renata só olha pra mim. As estátuas puxei tudinho. Se liga nesse KG, bom.
Viajando no vale do fim, Renata só olha pra mim.